Olá, escrevam nos comentários de onde vocês são. Não se esqueçam de se inscrever e dar like. Se olharmos o mapa da região de Primorsky, a 535 km de Vladivostok, entre as encostas de Sikot-Alin, encontraremos um ponto chamado Dalnegorsk, uma pequena cidade encravada no vale do rio Rudnaya, entre colinas, onde os invernos são rigorosos e a neve permanece até a primavera. Até 1972, a cidade se chamava Tetyuke, que se traduz do chinês como Vale dos Javalis Selvagens. O nome refletia a essência desses lugares, terra selvagem e dura, onde as pessoas estavam acostumadas ao trabalho pesado e não se surpreendiam com o inesperado. Dalnegorsk é uma cidade de mineiros. Os complexos industriais Dalpolymetal e Bor extraem chumbo, zinco, minérios de boro. As chaminés fumegam 24 horas por dia e o ar está impregnado dos odores da produção metalúrgica. Os ecologistas americanos incluíram várias vezes a cidade nas listas dos lugares mais poluídos do planeta. Mas os habitantes locais se acostumaram com isso. Para eles é o cheiro do trabalho. A cidade se estende numa faixa estreita de 16 km ao longo do rio. De qualquer ponto se vêem as montanhas que cercam o vale como muros de uma fortaleza. Uma dessas montanhas é especialmente visível, a colina calcária, denominada nos documentos como altura 611 metros. Ergue-se diretamente dentro dos limites da cidade, coberta de floresta de cedros, em cujo topo se ergue um tronco seco solitário. Em tempos soviéticos, a vida em Dalnegorsk transcorria de maneira pausada e previsível. As pessoas trabalhavam nos complexos industriais, criavam os filhos, iam ao clube dançar nos fins de semana, viam Vremya na televisão central. A cidade vivia ao ritmo das sirenes da fábrica, início e fim da jornada de trabalho, pausa para o almoço. Tudo era compreensível e habitual. Até 29 de janeiro de 1986, nada pronunciava que essa tranquila cidade provincial entraria na história da ufologia mundial. Que a altura 611 se tornaria lugar de peregrinação de pesquisadores do mundo inteiro. Que os eventos de uma noite de inverno dividiriam a vida dos habitantes de Dalnegorsk em antes e depois. A jornada de trabalho em Dalnegorsk chegava ao fim. O frio se intensificava, os termómetros marcavam -15, o vento cortante das colinas obrigava as pessoas a se apressarem para casa, fechando mais os casacos e jaquetas. Vladimir Kondakov, mecânico de 40 anos do abastecimento local, terminava seu turno na oficina da Rua dos Metalúrgicos. Homem de estatura média, com o rosto curtido de um trabalhador, havia vivido toda a vida nesses lugares. Nascido ainda em Tetyuk, havia trabalhado em todas as empresas locais, conhecia cada viela, cada trilha nas montanhas circundantes. Ao fechar a oficina com um pesado cadeado soviético, notou o silêncio inusual. Normalmente, a esta hora, se ouviam sons dos complexos industriais, o estrépito de mecanismos, sirenes de fábrica, vozes de trabalhadores do turno da noite, mas hoje tudo havia emudecido, e até os cães não latiam, o que era extremamente estranho para a hora vespertina. Que silencioso está tudo hoje, murmurou para si, dirigindo-se para casa pela avenida nevada do 50º aniversário de outubro. A neve rangia sob os pés especialmente alto, e esse ranger parecia ser o único som em toda a cidade. Na esquina da rua Lenin, o mecânico parou diante de uma pequena loja de mantimentos, Rodina, mas estava fechada mais cedo que o habitual. Na vitrine brilhava uma lâmpada solitária, projetando luz amarela sobre a calçada nevada. Kondakov ergueu a cabeça para o céu. As nuvens haviam-se dispersado e entre elas se vislumbravam estrelas, pontos de luz brilhantes e frios na imensidão negra do cosmos.
A constelação da Ursa Maior pendia diretamente sobre a cidade. A casa onde vivia a família Kondakov, sua esposa Nadezhda e 2 filhos, Alexei, de 14 anos, e Masha, de 10, ficava na Rua dos Construtores. Um prédio típico de 5 andares dos anos 60, apartamento no 3º andar. Ao subir as escadas, Vladimir ouviu do apartamento os sons do televisor. Estava passando o programa Vremya. O locutor Igor Kirillov lia as notícias. O cheiro de borscht vinha de debaixo da porta. Papai chegou, gritou Masha, correndo para o hall. Mais baixinho, sorriu o pai, abraçando a filha. Porque está tão barulhenta hoje? Estamos vendo sobre os cosmonautas. Eles voam na estação Mir. Durante o jantar, a família discutia os assuntos habituais. Na tela da televisão, preto e branco, Record, mostravam imagens da estação orbital. Os cosmonautas em gravidade zero realizavam experimentos. Deve ser interessante o espaço, disse Alexei, sem tirar os olhos da tela. Vê-se tudo de cima. Sim, as vistas devem ser lindas, concordou o pai, mas por algum motivo, ao pensar no espaço, sentiu uma inquietação vaga. Sentaram-se para jantar. Borscht, batatas com almôndegas, chá com geleia. Uma família soviética comum no jantar comum. As crianças contavam sobre a escola, a esposa sobre o trabalho. O marido assentia e ocasionalmente comentava algo. Tudo era habitual e tranquilo. Mas lá fora continuava esse estranho silêncio. Em outra parte da cidade, na rua Gagarin, a professora da escola número 3, Tamara Savchenko, lavava a louça depois do jantar e também sentia que algo não estava bem. Mulher de 50 anos, que trabalhava na escola há mais de um quarto de século, estava acostumada a confiar na intuição. E a intuição lhe dizia: hoje vai acontecer algo importante. Tamara vivia sozinha. O marido havia morrido num acidente de carro 10 anos antes. Os filhos haviam crescido e saído para grandes cidades. Apartamento no 4º andar, janelas voltadas para o sul, para a colina calcária. Durante o dia, dali se abria uma bela vista das florestas nevadas e à noite a silhueta da montanha se desenhava como uma mancha negra contra o fundo do céu estrelado. Hoje a montanha parecia especialmente sombria, como se algo escuro se escondesse em suas encostas. Bobagens, murmurou a professora, que pensamentos me vêm à cabeça. Na escola hoje havia estado inusualmente silencioso. As crianças pareciam ter-se acalmado. Nos recreios não corriam nem gritavam como de costume. Até os alunos mais travessos se comportavam com calma. E as colegas professoras também estavam pensativas, distraídas. No outro extremo da cidade, no bairro Gorbucha, terminava sua ronda noturna o guarda da empresa florestal, Piotr Vasiliev. Veterano de guerra de 60 anos, que havia trabalhado toda a vida na floresta, conhecia a taiga como seu próprio apartamento. Podia determinar pelos sons que animais vagavam na mata fechada, pelo cheiro, prever o tempo do dia seguinte. Mas hoje a floresta silenciava, completamente. Nem estalo de galhos, nem sussurro de folhas, nem vozes de pássaros noturnos. Nem os lobos uivavam, e isso era estranho. Normalmente, em noites tão geladas, as matilhas de lobos organizavam verdadeiros concertos. Vasiliev parou na beira da floresta e escutou. O silêncio era tão denso que parecia que se podia tocar com as mãos. À distância um cão choramingava, mas o som era fraco, abafado. Algo ruim vai acontecer, murmurou o velho, ajustando a espingarda de caça no ombro. Os animais sentem, por isso se esconderam. Virou-se para a cidade. As luzes de Dalnegorsk piscavam no vale como um punhado de contas amarelas. A fumaça das chaminés das fábricas subia verticalmente para cima. Não havia vento algum. E sobre tudo isso pendia um céu negro, semeado de estrelas frias. Vassiliev era um homem supersticioso. 4 anos de guerra lhe ensinaram a escutar os pressentimentos, e agora cada célula do corpo gritava perigo. Algo terrível que ia acontecer. O tempo se aproximava das 8 da noite. A maioria dos habitantes de Dalnegorsk estava em casa. Quem via televisão, quem lia, quem se preparava para dormir. As crianças faziam a lição de casa,
os adultos planejavam o dia seguinte. Uma noite de inverno comum numa cidade soviética comum. Mas o silêncio não passava. Tornava-se cada vez mais denso, sinistro, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração, esperando algo grandioso e assustador. Às 19h55 em ponto, o céu sobre Dalnegorsk se iluminou com uma luz inusual. A primeira a notar o objeto foi Tamara Savchenko. A professora estava junto à janela da cozinha, lavando a louça depois do jantar, quando através da cortina irrompeu no quarto uma estranha luz avermelhada. A luz era tão brilhante e inusual que a mulher involuntariamente cerrou os olhos. Afastando a cortina com mão trêmula, Tamara se debruçou na rua e viu algo que lembraria por toda a vida. Sobre a cidade, a uma altura de uns 700, 800 metros, flutuava lentamente uma enorme esfera luminosa. Em tamanho era comparável à metade do disco lunar, aproximadamente meio metro de diâmetro, a julgar pelas dimensões angulares. Emitia um brilho vermelho alaranjado pulsante que coloria a neve embaixo em tons sangrentos, dando a toda a paisagem um aspecto apocalíptico. Mãe de Deus, sussurrou a professora, e sua respiração embaçou o vidro. O objeto se movia em silêncio absoluto. Nenhum rugido de motores, nenhum assobio do ar cortado, apenas silêncio mortal que pressionava os ouvidos mais forte que qualquer som. A esfera voava paralela à Terra numa velocidade de aproximadamente 15 metros por segundo, não rápido, mas também não devagar, pausadamente, como se seguisse uma rota traçada antecipadamente. Dirigia-se diretamente para a colina calcária, para essa mesma altura 611 que se erguia dentro dos limites da cidade. Nas ruas já havia começado o pânico. As pessoas saíam correndo das casas com o que vestiam, quem de chinelos de casa, quem apenas de suéter, esquecendo do frio de 15 graus abaixo de zero. Todos apontavam para o céu e gritavam algo incompreensível. Os cães latiam e uivavam, sentindo algo inacessível à percepção humana. Vladimir Kondakov, nesse momento, lavava a louça na cozinha e primeiro ouviu os gritos da rua. Depois viu a luz avermelhada atrás da janela, tão brilhante que pensou que havia começado um incêndio em algum lugar. Nadezhda, crianças, rápido para a janela, gritou. Toda a família se precipitou para a cozinha e se colou à única janela que dava para o sul. O que viram os abalou até ao fundo da alma. Papai, o que é isso? Perguntou com voz trêmula Masha, de 10 anos. Não sei, filha. É a espia... Não sei. Alexei, de 14 anos, que havia visto recentemente o programa sobre cosmonautas, supôs. Pode ser que seja um satélite que caiu. Satélites não caem assim, negou com a cabeça o pai, e não brilham assim. E o objeto, enquanto isso, continuava seu voo sinistro. Passou sobre a parte central da cidade, sobre a avenida do 50º aniversário de outubro, sobre o complexo Dal Polymetal. Os trabalhadores do turno da noite saíam correndo das oficinas e ficavam imóveis com as cabeças erguidas para o céu. Alguns se benziam, alguns praguejavam, alguns simplesmente ficavam boquiabertos. Alexander Grigoriev, redator do jornal local Palavra do Trabalho, estava na redação preparando o número do dia seguinte, quando sua secretária, Valentina, irrompeu no escritório. Alexander, lá no céu está voando algo terrível. O redator saiu correndo para a rua e viu a esfera luminosa. Seu instinto jornalístico lhe dizia: este evento entraria na história. Correu para a redação buscar a câmara fotográfica, mas quando voltou, o objeto já se aproximava da colina calcária. Um grupo de estudantes liderado por Svetlana Morozova, de 13 anos, esquiava no pé da montanha calcária. Eles foram testemunhas das observações mais próximas. A esfera vermelha se aproximou da colina e começou manobras estranhas. O objeto se elevava uns 50 metros, depois descia quase ao nível do topo, depois se elevava novamente. Esses movimentos se repetiram várias vezes durante aproximadamente meia hora. Parece que quer pousar, mas não consegue, sussurrou Sveta. Ou talvez esteja procurando algo, supôs seu colega de classe,
Vitia Petrov, ou esperando alguém, acrescentou a terceira esquiadora, Katia Sokolova. As crianças estavam de pé na clareira nevada e olhavam o espetáculo incrível no céu. Quase não sentiam medo. Na idade delas, qualquer evento inusual é percebido mais como uma aventura. Mas os adultos que observavam o que acontecia da cidade estavam aterrorizados. Os funcionários da Guarda Departamental do Ministério do Interior, Anatoly Voronov e Mikhail Krylov, patrulhavam a cidade num nível de serviço quando viram o objeto luminoso. Voronov parou o carro no meio da estrada. Misha, você vê isso? Perguntou ao parceiro. Vejo, só que não entendo o que é. Precisamos informar pelo rádio. E o que informar? Que um OVNI voa sobre a cidade? Vão rir. Mas antes que tivessem tempo de pegar o rádio, aconteceu o mais impressionante. Depois de meia hora de manobras estranhas, a esfera vermelha desceu bruscamente. Desceu num ângulo de aproximadamente 70 graus, dirigindo-se diretamente para o topo da colina calcária. Sua velocidade era baixa, 15 metros por segundo, não mais. E então a maioria das testemunhas viu o que lembrariam por toda a vida. Um instante antes do choque com a terra, a esfera se acendeu com uma luz branca ofuscante. A luz era tão brilhante que muitas pessoas na cidade instintivamente cobriram os olhos com as mãos. E quando alguns segundos depois puderam olhar novamente para a colina, lá rugia uma chama poderosa. Vladimir Kondakov, que observava o que acontecia da sacada do apartamento, contou depois: vi muitos incêndios na minha vida, mas assim, nunca. Era como uma soldagem elétrica gigantesca ou como um curto-circuito numa linha de alta tensão. A luz era azul-branca, muito brilhante, muito pura. E nenhum som, silêncio completo. As chamas se elevaram a uma altura de 20, 30 metros. As línguas de fogo dançavam no topo da colina, projetando sombras estranhas sobre as árvores circundantes. Toda a neve num raio de 100 metros do local da queda derreteu instantaneamente, deixando à mostra a terra negra gelada. E tudo isso acontecia em silêncio absoluto. Tamara Savchenko, que observava o que acontecia da janela, lembrava depois. Esperava uma explosão, um estrondo, alguns sons, mas não havia. Apenas esse fogo silencioso, terrível, como num pesadelo. A maioria das testemunhas não ouviu o som da queda. Apenas um estudante, Igor Semyonov, que se encontrava no próprio pé da colina, contou depois sobre um golpe surdo fraco, mais parecido com o baque de um pano molhado contra uma parede. A chama rugiu por mais de uma hora. Ora se avivava, elevando-se alto no céu, ora se acalmava, mas nunca se apagava completamente. A cor do fogo mudava, de branco para azul, de azul para vermelho, de vermelho novamente para branco. Os habitantes da cidade se reuniam nas ruas, apesar do frio. Alguns choravam, alguns rezavam, alguns simplesmente ficavam estupefatos. Muitos admitiram depois que naquele momento pensaram todos a mesma coisa. Algo cósmico, extraterrestre, estava acontecendo diante de seus olhos. O mais enigmático era que no topo da altura 611 não havia nada que pudesse queimar tanto tempo e tão brilhantemente. Lá cresciam apenas cedros e bétulas, havia um tronco seco, jaziam pedras. Nada que pudesse dar uma combustão tão poderosa e prolongada, e a chama continuava rugindo e rugindo, como se alimentasse de alguma energia misteriosa. Por volta das 9:30 da noite, o fogo começou a se acalmar. Primeiro ficou menos brilhante, depois as línguas de fogo ficaram mais baixas e, finalmente, às 10 da noite, tudo se acalmou. No topo da colina restou apenas um brilho avermelhado, como se lá ardessem as brasas de uma fogueira invisível. As pessoas permaneceram nas ruas muito tempo, até meia-noite. Muitos tinham medo de ir para casa, medo de que essa visão pudesse se repetir. As crianças choravam, as mulheres se benziam, os homens se agrupavam e discutiam o que haviam visto com vozes abafadas.
O que era isso? Se perguntavam os habitantes de Dalnagorsk. Ninguém conhecia a resposta. E na altura 611 esfriavam lentamente os vestígios de uma visita que mudaria para sempre a vida de toda a cidade. Os dias seguintes, Dalnagorsk viveu em estado de choque. O evento de 29 de janeiro era discutido em toda parte. Em casa, no trabalho, nas lojas, nas escolas. As opiniões se dividiam radicalmente. Uns afirmavam que era um meteorito, um grande fragmento rochoso do espaço que se queimou na atmosfera e caiu na Terra. Outros supunham a queda de um satélite militar secreto ou fragmentos de uma estação espacial. Os terceiros falavam cautelosamente da possibilidade de observar um objeto voador não identificado. Os quartos consideravam tudo o que aconteceu como uma alucinação em massa ou uma ilusão óptica. Mas certamente não era uma alucinação. Muitas testemunhas demais, testemunhos independentes demais. Mais de 20 pessoas deram testemunhos detalhados sobre o que haviam visto, e todos os relatos coincidiam no principal. Esfera vermelho-alaranjada, voo silencioso, manobras estranhas antes da queda, chamas poderosas no topo da colina. Valery Dvuzilny, biólogo de 35 anos do Instituto Local de Geologia e Geofísica, não podia viver com o enigma sem resolver. Homem de estatura média, com olhos cinzentos calmos e barba cuidada, trabalhava no instituto, mas se interessava por muitas áreas da ciência: física, química, geologia, astronomia. Os colegas o chamavam de homem enciclopédia por sua erudição e capacidade de se orientar nas questões mais diversas. Dvuzilny era dessas pessoas que não podem viver com enigmas sem resolver. E o incidente de Dalnagorsk se tornou para ele o enigma mais intrigante de sua vida. Ludmila, vou à colina, disse à esposa na manhã de 3 de fevereiro. Para quê? Se assustou Ludmila. Lá pode ser perigoso. Pode ser que sim, pode ser que não. Preciso ver. Conversas demais e nenhum fato. Não vai sozinho, insistiu a esposa. Leva alguém com você. Dvuzilny telefonou para seu velho amigo Georgi Timos, geólogo com quem havia ido várias vezes em expedições por Primórye. Timos era um homem prático, pouco inclinado a fantasias, mas curioso. Jora, vamos ver o que acontece na Calcária, propôs Dvuzilny. E aí, acha que vamos encontrar algo interessante lá? Não sei, mas se não formos, ficaremos adivinhando até a velhice. À expedição se juntaram mais 2, o químico Anatoly Makarov, do laboratório local, e o fotógrafo Sergei Borisenko, do jornal Palavra do Trabalho. O redator Grigoriev, a princípio, não queria deixar o fotógrafo ir, mas depois pensou que as fotos poderiam servir para um relatório interno. Na manhã de 3 de fevereiro, 4 homens de esqui partiram para o pé da montanha calcária. O dia estava claro, gelado. Nos últimos dias, havia nevado ainda mais, até a cintura. A subida se mostrou mais difícil do que esperado. Pensei que chegaríamos em meia hora, e já faz 1 hora que caminhamos, ofegava o químico Makarov. Não tem problema. Pelo menos nos aquecemos, animava Dvuzilny. Subiam devagar, fazendo paradas frequentes. A pista de esqui era pesada. Era preciso, literalmente, abrir caminho na neve profunda. Timos ia na frente com o detector de metais no ombro. Atrás dele, Dvuzilny, com a mochila do equipamento científico. Depois Makarov e Borisenko. Estranho, observou Timos, parando num outro descanso. Normalmente aqui há pegadas de animais, lebres, esquilos, e hoje nem uma pegada. Pode ser que depois daquele acontecimento se esconderam, supôs Makarov. Os animais sentem o que nós não sentimos, acrescentou Dvuzilny. Se evitam este lugar, há uma razão. Finalmente, depois de 45 minutos de subida, alcançaram o topo da montanha calcária.
O que se apresentou diante de seus olhos superou todas as expectativas. Numa plataforma plana de aproximadamente 2 por 2 metros, faltava completamente a neve. Ao redor jaziam ventisqueiros de altura até a cintura, e aqui, terra nua coberta de cinza negra e estranhos fragmentos. Mãe de Deus, exalou Makarov. Mas é verdade que algo caiu. Vujilny se aproximou cautelosamente da borda da plataforma e se agachou. A terra estava gelada, mas não nevada. Os fragmentos de rochas, xistos silicosos, tinham fraturas frescas e estavam cobertos de uma estranha película negra com brilho metálico. Vejam, que fraturas, mostrou aos companheiros. Completamente frescas. E esta película negra, nunca vi algo assim. O ar estava impregnado de um cheiro acre e pungente, algo intermediário entre borracha queimada, metal derretido e ozónio depois de uma tempestade. O cheiro era tão específico que os 4 o lembraram imediatamente. Cheira como depois de trabalhos de soldagem, observou Timush, só que mais forte. Borisenko começou a fotografar, mas imediatamente surgiu um problema. O filme se velava de maneira estranha. Cada foto tinha que ser duplicada 2 ou 3 vezes. Diabos, que praga, praguejava o fotógrafo. Ontem verifiquei a câmara. Tudo estava bem. Possivelmente alguma radiação residual, supôs Dvuzilny. Anote no caderno que ajustes você usa, depois analisaremos no laboratório. Timush ligou o detector de metais e o aparelho imediatamente começou a apitar histericamente. O sinal era tão forte que foi preciso diminuir a sensibilidade. Aqui tem metal aos montes, informou o geólogo. Literalmente tudo está semeado. Começaram um exame minucioso. Na cinza jaziam milhares de diminutas esferas metálicas de 1 a 4 milímetros de diâmetro. As esferas eram de cores diferentes, prateadas, douradas, acobreadas. Cada uma tinha no interior estranhos canais que levavam ao centro, como se alguém as tivesse perfurado com uma broca microscópica. Nunca vi algo assim, murmurava Makarov, examinando as esferas com a lupa. Estrutura completamente inusual. E isso o que é? Gritou Dvuzilny, se inclinando sobre o tronco queimado. O que uma vez foi uma árvore seca havia se transformado numa massa negra porosa, completamente diferente do carvão vegetal comum. A estrutura era alveolar, lembrando pedra-pomes, mas dura e brilhante. Este tipo de dano à madeira nenhum dos presentes havia visto jamais. Isso não é de fogo comum, negava com a cabeça o químico. Na combustão comum, a madeira não se transforma nisso. Aqui houve algum impacto especial. A temperatura, evidentemente muito alta, concordou Dvuzilny. Mas não só a temperatura, algo mais. Em alguns fragmentos de pedra, descobriram gotas de metal prateado. Dvuzilny raspou algumas amostras com a faca. Chumbo, parece, determinou. Mas de onde chumbo aqui? Na colina não há nenhuma construção de chumbo. E então aconteceu a descoberta que abalou todos. Na cinza, Dvuzilny encontrou estranhas partículas escamosas do tamanho de um grão de arroz. Com a lupa, se via que consistiam em fios finíssimos entrelaçados entre si, formando uma estrutura reticular complexa. O que pode ser isto? Perguntou Timush. Não faço ideia, admitiu honestamente Dvuzilny, mas certamente não é um material natural e nem tecnógeno, nunca vi algo assim. Pode ser de algum paraquedas, supôs Borisenko. Tecido de paraquedas não se parece com isso, e além disso, se havia paraquedas, onde está então o próprio objeto? Coletaram amostras até a noite, embalando cuidadosamente cada achado em saquinhos e recipientes separados. Trabalhavam metodicamente como verdadeiros arqueólogos. Cada achado fotografavam, descreviam, fixavam o local da descoberta. No total coletamos 70 gramas de esferas metálicas, fez o resumo Timush, 5 gramas dessas redes, várias amostras de pedra derretida e madeira. E ainda meio litro dessa cinza, acrescentou Makarov. Vai ser preciso analisar a composição.
Quando o sol começou a se pôr, a expedição se preparou para a descida, e então Dvuzilny notou um detalhe estranho. Pessoal, olhem as árvores ao redor da plataforma. Todos se viraram e observaram atentamente. Os cedros e bétulas que cresciam num raio de 50 metros do local da queda pareciam inusuais. As agulhas nos cedros não eram verdes, mas amarelo-pardacentas. A casca nas bétulas estava rachada. Os galhos se curvaram, como se algo os tivesse torcido. Como se tivessem sido irradiados por algo, observou o químico. Mas porquê? Se perguntou Dvuzilny. Não detetei radiação. O dosímetro mostra o normal. Pode ser que não seja radiação, mas outra coisa. Algum tipo de radiação desconhecida. Desceram da montanha já ao anoitecer. Todos os 4 estavam excitados e abalados. O que haviam visto e coletado não se encaixava em nenhum quadro de experiência habitual. Preciso enviar urgentemente as amostras para análise, disse Dvuzilny. Para Tomsk, para o Politécnico. Lá tem um bom laboratório. E se for realmente algo que não é nosso? Perguntou cautelosamente Borisenko. Até recebermos os resultados das análises, não podemos afirmar nada, respondeu o biólogo. Mas uma coisa posso dizer com certeza. Tais materiais nunca vi. E a julgar pela reação do detetor de metais, sua composição é muito inusual. Instituto Politécnico de Tomsk, março de 1986. O candidato a doutor em Ciências Técnicas Alexander Nevsky se debruçou sobre o microscópio eletrónico, estudando mais uma amostra de Dalnegorsk. O cientista de 40 anos, especialista em metalurgia, havia visto em sua carreira muitas ligas e compostos diferentes. Mas o que lhe havia enviado o biólogo de Primori não se prestava às explicações habituais. Professor Mitrofanov, olhe isto, chamou o colega. Vladimir Mitrofanov, eminência de 70 anos da metalurgia soviética, autor de 20 monografias sobre física de metais, se aproximou do microscópio. O que viu fez assobiar de surpresa. Que estranheza! Alexander, tem certeza de que essas amostras não vêm de algum laboratório secreto? Absolutamente certo. Dvuzilny é um homem sério, não mentiria. Diz que coletou no local da queda de algum objeto. As esferas metálicas, que à primeira vista pareciam simples gotas de metal derretido, na análise detalhada se revelaram estruturas incrivelmente complexas. Cada esfera representava uma construção multicamadas com uma composição química única. A primeira esfera consistia numa liga de chumbo com elementos de terras raras, ítrio, lantânio, cério. A segunda continha ferro, níquel, cromo e traços de molibdênio. A terceira era composta de cobre, zinco e algum elemento que a análise espectral não conseguiu determinar. Onde se usam tais ligas? Perguntou Nevsky ao colega. Em lugar nenhum, negou com a cabeça o professor. Na Terra ainda não aprenderam a obter tais materiais. A tecnologia nos é desconhecida. Pode ser que seja resultado de temperatura muito alta. Na explosão de um meteorito? Alexander, me dedico à metalurgia há 40 anos. A temperatura aqui não tem nada a ver. Essas ligas só podem ser obtidas em condições muito precisamente controladas. No vácuo, com aplicação de catalisadores complexos, em pressão e temperatura estritamente determinadas. E aqui vemos o resultado de processos desconhecidos da nossa ciência. Mas o verdadeiro choque esperava os pesquisadores no estudo das redes, essas mesmas estruturas escamosas que Dvuzilny encontrou. Essas formações microscópicas se comportavam de maneira extremamente inusual. Ao serem aquecidas no ar até 900 graus Celsius, queimavam completamente, não deixando rastro algum. Mas no vácuo não derretiam nem mesmo a temperatura de 2800 graus, acima da temperatura de fusão do aço. É impossível, murmurava Nevsky, verificando pela 100ª vez os resultados. Um material não pode se comportar tão diferentemente dependendo do meio. As redes não se dissolviam em nenhum ácido, sulfúrico, clorídrico, nítrico, fluorídrico,
Nada atacava essas estruturas enigmáticas, e o mais surpreendente, mudavam sua composição química dependendo das condições externas. À temperatura ambiente, a análise espectral mostrava predomínio de ouro, prata e níquel. Depois do aquecimento no vácuo até 1000 graus, molibdênio, rhénio e compostos raros. Depois do tratamento com ácido fraco, paládio, platina e irídio. Transmutação de elementos, sussurrava o professor Mitrofanov, examinando mais um espectrograma. Transformação de uns elementos químicos em outros. Mas como é possível? Na natureza isso não acontece, respondeu Nevsky, exceto nas reações nucleares, mas aqui não há radiação alguma. A análise por difração de raios-x revelou detalhes ainda mais surpreendentes. As redes se mostraram compostas de fios de quartzo, da espessura de alguns átomos, torcidos em cordões complexos, e dentro de alguns cordões passavam condutores de ouro da espessura literalmente de um átomo. Isso parece cabos microscópicos, disse Nevsky. Condutores de ouro em isolamento de quartzo. Mas quem pôde fabricar tais estruturas? E para quê? Tecnologia inacessível à ciência moderna, foi o veredicto do professor, possivelmente produto de uma civilização altamente desenvolvida. Esta conclusão causou alvoroço no instituto. A direção exigiu repetir todas as análises. As amostras foram enviadas aos laboratórios de Leningrado, Novosibirsk, Kiev. Em toda parte se obtinha o mesmo resultado. Materiais com propriedades anormais cuja origem não se podia explicar. Os resultados das pesquisas foram classificados. As amostras foram colocadas num depósito especial sob vigilância e Nevsky recebeu um aviso, nenhuma publicação até ordem especial. Mas os rumores vazaram. Em círculos científicos estreitos começaram a falar do fenómeno de Dalnegorsk. Os colegas estrangeiros começaram a mostrar interesse pelos trabalhos dos cientistas soviéticos. E enquanto isso, em Dalnegorsk, Valery Dvugilny transformou seu apartamento num laboratório de pesquisa. Por toda parte havia microscópios, reagentes químicos, recipientes com amostras. Biólogo de formação, se tornou um dos especialistas líderes no estudo de materiais anormais. Todos os dias subia à altura 611 e continuava as buscas. Encontrava novas amostras, ainda mais estranhas e inexplicáveis. A quantidade de material coletado crescia lentamente. 70 gramas de esferas metálicas, 5 gramas de redes, dezenas de amostras de pedras derretidas e madeira alterada. Ludmila, disse à esposa numa noite, acho que temos a ver com uma tecnologia que adianta a nossa em muitos anos. Quer dizer que é realmente extraterrestre? Perguntou cautelosamente Ludmila. Não sei exatamente, mas que não é uma tecnologia terrestre comum é um fato. Ninguém na Terra sabe criar tais materiais. Ludmila olhou para o marido com preocupação. Nos últimos meses ele havia mudado muito. Emagreceu, ficou nervoso, dormia mal. Constantemente pensava na mesma coisa. Valery, pode ser que basta? Se esgotou completamente? Não posso abandonar, Luda. É importante demais. Possivelmente nos deparamos com uma das descobertas mais importantes na história da humanidade. E Dvuzilny continuou trabalhando. Enviava amostras para laboratórios de diferentes países: Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Em toda parte recebia respostas similares, materiais com propriedades anormais, origem pouco clara. Outono de 1986, 9 meses depois do incidente principal, sobre Dalnegorsk começaram a aparecer novamente objetos estranhos. O primeiro a notá-los foi o guarda da empresa florestal, Piotr Vasiliev. O ancião voltava para casa depois do turno da noite, quando viu no céu sobre a cidade luzes estranhas. Não se moviam em absoluto como aviões ou satélites. Mãe Santa, exalou Vasiliev, parando no meio da estrada. Começou de novo. Os objetos eram pequenos, do tamanho de uma estrela brilhante, mas se moviam com grande velocidade, mudando instantaneamente de direção, ficando suspensos no ar por alguns segundos, depois saltando para o lado. Nenhum aparato terrestre conhecido podia se mover de tal maneira. Vasiliev correu para a casa mais próxima e começou a bater na janela. Stepan,
Stepan, saia rápido, voltaram. Stepan Kolomiek, serralheiro do complexo Dal Polimetal, saiu correndo para a rua. O que viu o impressionou. Pelo céu se moviam pontos luminosos. Havia uns 10. Ora se agrupavam em grupos densos, ora se dispersavam em diferentes direções, ora se alinhavam em figuras geométricas corretas. Piotr, o que pode ser isso? Sussurrou o serralheiro. E acha que eu sei, respondeu o guarda. 9 meses atrás um caiu, agora chegou um enxame. Os objetos se moviam evidentemente não ao acaso. Em seus deslocamentos se sentia certa lógica, como se executassem algum programa, e todos se dirigiam para um lugar, a altura 611. Naquela noite os objetos foram observados por mais de 100 pessoas em toda a cidade. Muitos saíam correndo para as ruas, apontavam para o céu, gritavam. Os cães latiam e uivavam, os gatos se escondiam e se recusavam a sair até de manhã. Vladimir Kondakov, que sofria de insônia depois do incidente de janeiro, estava sentado na cozinha bebendo chá, quando atrás da janela se acenderam luzes brilhantes. De novo, murmurou e se aproximou da janela. 3 objetos luminosos passaram diretamente sobre sua casa, a baixa altitude. Voavam silenciosamente, mas deles emanava um calor perceptível. No apartamento a temperatura subiu bruscamente. Nadezhda, chamou a esposa, mas quando Nadezhda correu para a cozinha, os objetos já haviam desaparecido atrás das colinas. E de fato, todos os objetos se dirigiam para a altura 611. Ficavam suspensos sobre a colina, como se estudassem algo no seu topo. Depois ligavam potentes refletores e começavam a iluminar as encostas. Os feixes de luz eram tão brilhantes que se viam a dezenas de quilómetros. Dava a impressão de que alguém procurava algo muito importante no lugar onde 9 meses antes havia-se chocado o primeiro objeto. Os objetos trabalhavam metodicamente, como uma equipe de busca profissional. Se dividiram em grupos e começaram a examinar sistematicamente todo o território num raio de vários quilómetros do local da queda. Naquela noite, em toda a região de Primorsky, começaram problemas de comunicação. Nos postos de despacho de aeroportos, os radares mostravam numerosos alvos não identificados se movendo com velocidades inusuais. Os despachadores tentavam contatar por rádio os objetos, mas obtinham apenas interferências. Os transmissores de televisão em toda a região davam falhas. No éter apareciam interferências, distorções, às vezes a imagem desaparecia completamente. As estações de rádio captavam sinais estranhos, impulsos rítmicos em frequências que nenhum serviço usava. O engenheiro do Centro de Rádio Regional, Anatoly Zverev, tentou toda a noite determinar a causa das interferências. A fonte de interferências se move, informava a direção. A intensidade muda por ondas. O máximo corresponde a Dalnegorsk. Depois de várias horas de trabalho, os objetos se reuniram num grupo, se elevaram e desapareceram no céu estrelado. Na manhã seguinte, na altura 611, Dvuzilny descobriu novos vestígios. Nas rochas apareceram marcas minúsculas, como se alguém tivesse gravado na pedra símbolos geométricos não maiores que uma cabeça de fósforo. São sinais, disse o biólogo à esposa. Nos deixaram algumas mensagens. Tais visitas se repetiram várias vezes mais, em 1987 e 1988, mas gradualmente se tornaram mais raras. A cada vez no local da queda se encontravam novos vestígios microscópicos, marcas, símbolos, substâncias estranhas. Ao longo dos anos de pesquisa, o incidente de Dalnegorsk obteve um amplo reconhecimento internacional. Escreveram sobre ele em jornais centrais, filmaram documentários, defenderam teses. Valery Dvuzilny se tornou conhecido muito além de Primorje. Seus artigos eram traduzidos para diferentes idiomas. Era convidado para conferências científicas nos Estados Unidos, Japão, Europa. As amostras dos materiais de Dalnegorsk eram estudadas nos melhores laboratórios do mundo. Um colega do Japão informou Dvuzilny: 1 grama do vosso material custa no mercado de colecionadores $700.
estão dispostos a pagar qualquer dinheiro por amostras autênticas. A mim me interessa não o preço, mas a solução do mistério, respondia o biólogo. Em vários anos de pesquisas, Dvuzilny havia coletado já mais de 100 gramas de diversas amostras. Seu apartamento havia-se transformado num verdadeiro museu de materiais anormais. Catalogava cada achado, estudava sob todos os ângulos possíveis, comparava com substâncias conhecidas. Gradualmente se desenhava o quadro do objeto caído. A julgar pelos fragmentos encontrados, era um aparato técnico complexo, do tamanho aproximado de um automóvel. Seu casco era fabricado de uma liga capaz de suportar temperaturas até 3.000 graus. Dentro se encontravam dispositivos microscópicos, possivelmente funcionando segundo princípios desconhecidos da ciência terrestre. Era uma sonda de pesquisa, concluiu Dvuzilny, um aparato automático que estudava nosso planeta. E por que caiu? Perguntou a esposa. Possivelmente uma pane técnica. Ou pode ser que cumprisse o programa e devesse se autodestruir. Os céticos propunham explicações terrestres. Queda de satélite secreto, explosão de bólido, raio globular, alucinações em massa. Mas nenhuma dessas versões podia explicar o conjunto dos fatos. Comportamento do objeto antes da queda, propriedades dos materiais encontrados, aparições posteriores de objetos anormais. O incidente de Dalnegorsk se tornou um dos casos mais bem documentados desse tipo na história. Centenas de testemunhas, pesquisas científicas, artefatos materiais, tudo isso tornava o evento único na prática mundial de estudo de fenómenos não identificados. Valery Dvuzilny morreu em 2014, de doença prolongada. Foi enterrado na Alameda dos Habitantes Honorários de Dalnegorsk. E, na altura 611, se instalou uma nova placa com seu nome. Mas as pesquisas continuaram. As amostras dos materiais de Dalnegorsk ainda são estudadas em laboratórios do mundo inteiro. Suas propriedades ainda não se prestam a explicação completa. As crianças que foram testemunhas dos eventos de 1986 cresceram. Muitas delas escolheram profissões técnicas, se tornaram engenheiros, físicos, programadores. Masha Kondakov se tornou especialista líder em física quântica. Aquele evento mudou minha vida, diz agora. Compreendi que no universo há fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar. E isso se tornou o objetivo de minha vida. Nos últimos anos, a altura 611 voltou a atrair a atenção de pesquisadores. Os satélites registram sobre este lugar anomalias de temperatura. Os geólogos descobriram no solo partículas microscópicas de origem desconhecida. E os habitantes locais de vez em quando notam no céu luzinhas que se movem rapidamente. Na casa-museu de Dvuzilny se conserva seu último diário. As notas se interrompem uma semana antes de sua morte, 15 de outubro de 2014. Esta noite voltei a ver brilho na altura, fraco, mas nítido, o que compreendi em todos esses anos. Nos deparamos com um fenômeno que ainda não conseguimos explicar. Possivelmente é contato com uma civilização extraterrestre. Possivelmente manifestação de leis desconhecidas da natureza. Mas é definitivamente algo que sai do quadro da experiência habitual. O incidente de Dalnegorsk não é simplesmente a queda de um objeto não identificado. É um desafio à nossa compreensão do mundo, um desafio que deve nos forçar a olhar de novo nosso lugar no universo. Hoje Dalnegorsk é uma cidade russa comum com uma população de umas 34.000 pessoas. Na praça principal se ergue um monumento, estela de granito negro com a inscrição: em 29 de janeiro de 1986, no céu sobre nossa cidade, aconteceu um evento que mudou nossa visão do mundo circundante. Os guias contam aos turistas a história da altura 611. Mostram as amostras conservadas de materiais enigmáticos, explicam porque este caso é considerado um dos testemunhos mais confiáveis de fenómeno anormal. Os céticos dizem que era um meteorito ou um satélite secreto, conta o guia,
mas nenhuma versão explica todos os fatos. O comportamento do objeto antes da queda, as propriedades dos materiais encontrados, as observações posteriores, tudo isso indica que nos deparamos com algo inusual. Os turistas sobem à altura 611. O local da queda há muito se cobriu de grama, mas uma placa comemorativa lembra o evento. Muitos se fotografam, fazem anotações, alguns acreditam na origem extraterrestre do fenómeno, outros consideram tudo invenção. Mas todos concordam numa coisa: o lugar possui uma atmosfera especial, e à noite, se olhar longamente o céu estrelado sobre a altura 611, às vezes se podem ver pontos de luz que se movem rapidamente. Aparecem por um instante, depois desaparecem na escuridão cósmica. Podem ser satélites, podem ser aviões e podem ser testemunhos de que vivemos num universo cheio de enigmas e mistérios, muitos dos quais ainda temos que decifrar. Quase 40 anos depois, o incidente de Dalnegorsk continua sendo um enigma. O que era visita de uma civilização extraterrestre, queda de um corpo natural desconhecido ou manifestação de leis da natureza não estudadas? Ainda não há resposta. Mas o simples fato de que tal evento aconteceu e foi documentado obriga a refletir sobre nosso lugar no universo. Pode ser que não estejamos sós no cosmos. Pode ser que o contacto já tenha acontecido, só que ainda não aprendemos a reconhecê-lo. E a altura 611, em Dalnegorsk, continua sendo testemunha daquele dia, quando o céu tocou a terra, deixando após si mais perguntas que respostas. Obrigado por nos ouvirem. Se gostaram desta história, inscrevam-se em nosso canal para não perderem as novas. Escrevam nos comentários se acreditam em OVNIs. Pode ser que vocês mesmos tenham visto algo